Estamos aqui com o pastor Bel, com o pastor Rominho, e nós vamos conhecer um pouco sobre eles. São nossos convidados de hoje e vamos que vamos. É isso aí, gente. Paz para todo mundo. É uma alegria nós estarmos aqui e podermos compartilhar de um tema tão relevante para os nossos dias. E eu creio que vai esclarecer e vai ajudar muita gente, né? Nós somos pastores aqui na Activation Church, já pastoreamos há alguns anos e temos vivido muito desse tema nesses dias, né, que nós estamos aqui. E eu creio que vai ajudar a galera aí demais, né, pastor Rominho? Sim. Eu sou o pastor Rominho, servo aqui também na igreja Activation Church junto com o pastor Bel, acompanhando ele aí, já tem 12 anos aí juntos, cuidando de jovens. Agora nós estamos à frente da igreja. E eu creio que esse podcast vai ser muito pontual e a gente vai estar falando acerca de algumas coisas do reino, né, pastor Bel? Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós temos vivido. E vamos lá, né, nesse novo tempo de Deus para nossas vidas aí. Amém. E a pergunta é, ou um questionamento, a igreja morreu? Vemos que a igreja parece que vive um tempo muito ímpar, Por um lado, muito descrédito, muitos escândalos, muita perseguição. Pelo menos ainda no campo intelectual e político existe uma perseguição, talvez um pouco velada. Mas, por outro lado, vemos um grande crescimento em todas as esferas da sociedade, seja na música, seja em meio a grandes artistas, e o aparecimento de muitas megas igrejas, muitos jovens sendo arrebanhados por esse movimento. Uns dizem que a igreja está morrendo pela perseguição e por tudo mais. Outros, porém, dizem que há um grande avivamento no seio da igreja, entre a juventude. E a dúvida, ou a pergunta, ou o questionamento é, para vocês, a igreja morreu? Esse aí é difícil, hein? Não, para mim, não sei pro Rominho, mas para mim a igreja ela não morreu. Eu acredito que a igreja ela caiu muito em muitos descréditos, né? Por escândalos que vem acontecendo dentro da igreja. Eu acho que as pessoas deixaram de acreditar novamente na igreja e eu sempre falo, né, Rominho, que o nosso desafio hoje é fazer com que as pessoas se apaixonam novamente pela igreja, pelo corpo de Cristo. Eu acho que nesses dias tem sido o nosso desafio maior, né, pastor? Sim. Pastor Bel, a crucificação de Jesus fala algo muito interessante, porque é uma cruz, né? Ela é vertical e horizontal, né? Eu não creio que essa igreja morreu, né? Eu creio que pelo fato dos escândalos mesmo, né? Nós estamos começando um trabalho aqui, a gente vê a dificuldade de gerar esse crédito com as pessoas, né? As pessoas não estão confiando na igreja, mas a igreja não morreu. Eu acredito que conforme a gente vamos trabalhando, conforme a gente vamos demonstrando o reino, né? Conforme a gente vamos caminhando naquilo que Deus está falando com a gente consegue mostrar que a igreja não morreu, né? Os escândalos vieram, né? Os escândalos estão aí, né, pastor Bel? E muitas pessoas não acreditam mais na igreja, né? Então, tipo assim, a gente precisamos um pouco, pastor Bel, definir, né, que a igreja ela é espiritual, mas também é física. Né, as pessoas elas desacreditaram na igreja física, né? Eu acho que deixaram de frequentar, deixaram de estar, deixaram de participar, de se comprometer, né, dentro da igreja física por causa desses escândalos, dessas decepções que eles passaram. E assim, eu acho que a forma de nós ganharmos novamente essas pessoas, ou a confiança dessas pessoas para a igreja local, eu acho que é sendo a igreja local, sendo uma igreja verdadeira, sendo uma igreja com muita clareza nas coisas que faz, porque eu acho que é uma das coisas que mais tiram as pessoas ou impedem as pessoas de realmente se comprometerem novamente com a igreja, essa questão da clareza em tudo que a igreja faz, ser transparente nisso. Eu acho que o caminho hoje pelo menos que nós temos vivido, é esse, de ser claro nas coisas. Eu acho que dentro desse contexto que vocês falaram, é interessante a gente trazer à tona novamente um tema que há alguns anos atrás estava muito em moda ou em vogue, que é os desigrejados. Em torno dessa perspectiva de escândalos, dessa falta de entendimento do que estava acontecendo na igreja com relação à liderança e muitas coisas. Muitas pessoas, como o pastor Bel falou, elas desacreditaram, não na fé, não em Jesus,
mas na instituição. Então isso teve um crescimento de pessoas que se auto-intitularam ou ganharam esse nome, talvez, até pejorativamente, e desigrejados. Pessoas que decidiram exercer a sua fé fora ou longe da instituição. Como vocês veem esse movimento? Júnior, pastor Júnior, eu acho que assim, eu sei que tem muita gente que hoje acha que, né, eu não preciso estar numa igreja local para mim poder servir a Deus ou fazer alguma coisa. Né? Eu acredito que as pessoas elas perderam a noção do propósito da igreja local. Elas perderam elas não entendem ou não entenderam qual é o propósito dessa igreja local, porque o reino de Deus ele é feito não é sobre uma pessoa. O reino de Deus não é sobre mim, não é sobre o pastor Rominho só. O reino de Deus é coletivo. O reino de Deus nós precisamos um dos outros. Né? Paulo vai falar sobre isso, sobre a questão do corpo, né, Rominho? De que Cristo é o cabeça, mas nós somos o corpo de Cristo, somos partes que um vai juntando com o outro, e quando vai se juntando é onde tem essa força, é onde tem essa, né, essa força para poder manifestar o reino de Deus. Então, o reino de Deus nunca vai ser manifestado por uma pessoa só, cara. Sim. A não ser ele estiver fora do corpo, sabe? Então, assim, Deus, né, eu ouvi alguém dizer algum dia assim, Deus é tão grande que ele não cabia dentro de uma pessoa só. Então ele foi colocando um pouquinho dele dentro de cada um. E quando nós juntamos, nós manifestamos, né, esse reino de Deus, nós manifestamos a Cristo por onde nós passamos. Então, assim, no meu ponto de vista, por todos os defeitos que a igreja tem, por mais que a igreja tenha defeito, porque a igreja tem porque é feita de pessoas, né? E pessoas têm defeitos. Eu tenho defeitos, você tem defeitos. Não sei só se você é perfeito, né? Mas eu tenho os meus defeitos. Então, assim, a igreja sempre vai ter, né, esse tipo de problema. Gente falando de gente, fofoca. Pessoas, né? Agora, Paulo disse assim, o quê? Suportai-vos uns aos outros. Mano, você vai ter que me engolir. Eu vou ter que aprender a lidar com você vai ter que aprender a lidar comigo. Porque o reino de Deus é manifestado no coletivo e não no individual. Né? E sem falar, né, pastor, que a Bíblia vai dizer que ele chamou um para apóstolos, né, outros para profetas. Então ele deixou uma hierarquia dizendo assim, vocês precisam caminhar junto. Né? Eu acho que o maior problema hoje na questão do desigrejado as pessoas acham que são cabeças, né, e não parte do corpo. Né? Eu estava ouvindo o Douglas Gonçalves falando algo bem interessante hoje, que ele pegou duas pessoas, que um era a boca e o outro era o braço. Aí ele fala assim, ó, Jesus falou para mim calar a boca, fechar a boca. Aí o outro tá lá, não, Jesus mandou eu abrir. Jesus mandou eu fechar, mandou abrir. Então, tipo assim, eles estão ouvindo o mesmo Jesus, mas de maneiras diferentes por causa da parte dele no corpo. Então Deus estava mandando ele fechar a mão, e tava mandando ele fechar a boca, mas que o outro abre a mão. Então, tipo assim, se a gente não entender que nós somos parte de um corpo, né? Nós não somos o cabeça. Porque eu acho que o maior problema hoje, pastor Bel, é que eu tenho uma visão, você tem uma visão, o pastor Júnior tem uma visão, então eu não concordo com a sua visão. Então, tipo assim, eu vou sair, eu vou congregar na minha casa porque eu vivo a minha visão. Mas foi Jesus que por isso que Jesus, quando ele veio, ele só tinha uma mensagem. A mensagem de Jesus era só uma: o reino de Deus é chegado. E quando Jesus foi mandar os discípulos para eles pregarem, ide, né, e pregar o evangelho, Jesus foi muito claro no que ele disse. Ele disse, ide e pregai esta mensagem. Aí ele disse, qual a mensagem que eles tinham que pregar? Era, o reino de Deus é chegado. Ou seja, então assim, por que Jesus falou para eles qual a mensagem que eles deviam pregar? Porque Jesus sabia que eles teriam a deles. Cada um tem uma mensagem, cada um quer falar de uma coisa. Agora, se eu sigo o cabeça que é Cristo, que me dá uma mensagem, e a mensagem é o reino de Deus é chegado, manifesta o reino, traz a cultura do reino para cá, entendeu? Eu tenho função diferente de você. Agora, propósito e missão é a mesma, manifestar o reino de Deus. Então, assim, e o reino só pode ser manifesto, pastor Júnior, no coletivo. Né? A força do reino é no coletivo e não no individual. Né? Acho que quando nós entendermos isso, que independente da sua função,
independente da sua função e da minha função, eu não sou melhor porque eu exerço uma função diferente de você. No reino, nós somos iguais. Nós temos funções diferentes. Então, assim, se nós entendermos isso, eu vou entender que eu não consigo exercer a minha função se eu não tiver você, se eu não tiver você, se eu não tiver outras pessoas. E eu acho que nesse conjunto é quando nós manifestamos. Então, pastor Bel, eu estava visitando um casal esses dias e esse casal ele trabalha na igreja, mas em uma área da igreja. Então, a perspectiva desse casal é visando o departamento deles. Então, ele acha que o departamento deles é o mais importante. Então, acaba esquecendo que a igreja são feitas de vários departamentos. Então, eles focam só no departamento dela e esquecem que a igreja tem outros departamentos. Então, eles vão puxar o saco do departamento deles. Sim. Então, tipo assim, nós, como pastores da igreja, fica difícil dialogar com essa pessoa porque ela só foca ali. Sim. Ela esquece que tem outros departamentos. Então, se essa pessoa não entender o reino de Deus, vai gerar uma frustração no coração dela e ela vai levar lá para onde? Para este lugar. Eu vou ser um desigrejado. Lá na minha casa eu posso ser o que eu acho que eu devo ser, tá entendendo? Eu acho que pela falta do entendimento de ser igreja, estão gerando esses desigrejados, mas eu creio que Jesus nos chamou para estar junto. É interessante você falar sobre isso. Parece que é um certo tipo de orgulho, né? É um certo tipo de orgulho, porque eu conheci pessoas que se auto-intitulavam desigrejados com a fé superativa. Pessoas que levavam seus filhos na igreja, mas não queriam participar da igreja, por se auto-titular desigrejados, mas sabia da importância da função social da igreja para os seus filhos. É meio incoerente, né? Você sabe como a igreja é importante para o desenvolvimento emocional, social dos seus filhos, mas você acha que a instituição ela não faz sentido para você. E por que não faz sentido? Eu acho que o pastor Rominho salientou muito bem que muitas das vezes é a questão do orgulho, porque a igreja não se submete àquilo que você quer. E você muitas das vezes sai, não é porque você não acredita na instituição, é porque você olha para a instituição e não consegue receber aquilo que você quer. Você fala, vou buscar algum lugar que eu possa ser. Seria algo mais assim, pastor, de a pessoa achar que ela é tão boa que a igreja não supre. E eu já vi alguns desigrejados se tornarem igrejas institucionais. Porque o problema não era a instituição. O problema é que ela não tinha a posição que ela queria dentro da instituição. É claro que existem muitas pessoas com um pensamento totalmente positivo, que ela deixou a instituição, mas mantém a sua fé pura. Não, eu creio em Jesus, eu sigo Jesus do meu jeito, em casa, eu leio a Bíblia, eu oro. Existem pessoas que seguem esse caminho e conseguem realmente ter uma vida comprometida, mas eu creio que a grande maioria realmente ela foi de alguma forma frustrada. Sim. E por isso ela se tornou uma desigrejada. Também, né, Júlio? Tem vários tipos de desigrejado. Tem aquela pessoa, né, que está acostumada com uma comunidade, ela muda por algum motivo e chega nesse local e não acha uma igreja como a igreja dela do passado. Então, tipo assim, ela não consegue se encaixar a este lugar, né? E tipo assim, essa pessoa, ela se apegou tanto ao passado que ela não consegue viver o novo de Deus para a vida dela, né? Porque eu creio que ela pode ser uma resposta para este novo lugar. Só que ela fica tão com um pensamento no passado, nossa, que minha igreja era assim, eu vivia dessa maneira, e tipo assim, leva tudo aquilo que ela viveu naquela igreja para este novo lugar, e ela não consegue se encaixar em certos lugares, né? E a gente precisamos separar um pouco o que é o desigrejado, né? Porque tem essa pessoa, né, pastor Bel, que sai daqui dos Estados Unidos, vai para o Brasil, não consegue se encaixar numa igreja, e tem as pessoas realmente com esse sentimento, tipo assim, a igreja não é suficiente para mim. Eu sou muito maior que a igreja. Né? Dentro disso eu penso assim, eu acho que com certeza tem essa situação, né, de a pessoa mudou para um lugar novo e aí ela não consegue, mas eu acho que isso tem que ser temporário. Eu acho que isso tem que ser temporário. Eu acho que a pessoa ela tem que estar conectada no corpo. Ela tem que estar conectada no corpo de Cristo. Ela tem que estar tocando em pessoas, ajudando, servindo de alguma forma, sendo ministrada, recebendo presencialmente, estando ali. Eu acho que a pessoa tem isso. A gente entende que existe esse tempo de talvez de cura de alguém que foi decepcionado,
de alguém que passou por uma instituição e foi, né, altamente usurpado, decepcionado, e aí não quer mais. Mas essa é uma questão de vida dentro do reino de Deus, de você estar junto, de você juntar forças, sendo ministrada, um ajudando o outro. A Bíblia fala, não deixai de congregar, porque há benefícios, há princípios dentro disso, para que a pessoa esteja conectada, um ajudando o outro. É difícil. Já estando junto é complicado sozinho, então. Você viver, você fazer a obra de Deus, você ser relevante realmente. Né? Uma coisa é você tentar fazer algo sozinho. Né? Você consegue até um certo ponto, você vai até um certo lugar. Outra coisa é você junto. Né? Você tá aliançado um com o outro. Né? Eu gostei da ilustração que o pastor Judson deu o dia que ele estava ministrando lá em casa. Ele falou sobre a mulher do fluxo, ó. A mulher do poço, né, que já tinha ficado com 5 maridos e o que ela estava agora não era, né? Então ele falou sobre isso, como que tem pessoas que, né, por se decepcionar de alguma forma, vai ter dificuldade de se comprometer novamente. Né? Então assim, eu vejo muitas pessoas dessa forma. Né? Eu vejo muitas pessoas que foram machucadas, que foram feridas dentro da igreja, né? E eu acho que Deus pode curar o coração, Deus pode... Procure um lugar. Eu acho que é assim, Júnior. Procure um lugar onde você vai sentir bem, onde você vai estar feliz, onde você... Poxa, ninguém quer estar num lugar onde você não está legal, não está feliz, não está, né, satisfeito. Então procure uma igreja, procure um lugar que você vai estar bem, que você vai poder servir, que você vai poder ser parte do corpo também. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que sozinho... eu acho que não dá pra... Eu gostaria de dar eu sei que você vai pro próximo tópico, eu gostaria de dar um exemplo. Eu acabei de vir, né, de Flores de Goiás, né? Eu só consegui chegar lá por causa da igreja. Sim. Então, quando você não faz parte da igreja, você deixa de aproveitar muitas coisas, né? Sim. Porque junto a gente pode ir muito, muito mais longe. Podemos fazer muito mais, tá entendendo? Então, tipo assim, eu acho que se eu fosse um desigrejado, eu não conseguiria chegar lá em Flores de Goiás. Eu escutei hoje um cara, desculpa te cortar, eu escutei hoje um cara me mandou um vídeo, e o cara falando que um cavalo consegue puxar em média 1.000, um peso de mais ou menos 1.000 quilos, né, um cavalo só. Aí ele falou 2 cavalos juntos conseguem puxar mais ou menos 10.000. Né? Aí ele tava falando sobre isso, sobre o poder da conexão. Não é uma soma, é uma multiplicação. Mano. Então assim, você vai muito mais longe, você vai muito mais rápido, você, né, consegue ser mais relevante, né? E afinal, assim, para minha vida, eu não acredito que a pessoa consiga sozinha, sabe? Eu não consigo imaginar, porque o reino de Deus, ele é coletivo. O pastor Rominho falou sobre que ele viajou em missão em relação à igreja, e talvez se fosse um desigrejado, você não conseguiria cumprir essa missão. O pastor Gabriel citou sobre... Nós somos um corpo. E se o membro está desconectado do corpo, ele não se move. Ele não se move. Você não se moveria. Então a pessoa que está desconectada ou ele nem vida tem, né? Então, desconectada não move, porque você é um membro. Qual membro você é? A perna? Uma perna não anda sozinho. Se é o braço, aí muito menos, você nem se arrasta. Então, é necessário cada um de nós estarmos ligados ao corpo. Vamos para o próximo tema. Tem tudo a ver com esse tema. Como dialogar com a cultura e a modernidade sem ser absorvida por ela. Ou seja, como se modernizar sem se tornar mundana. Como a igreja consegue se atualizar, porque o mundo vem se atualizando o tempo todo. E como a igreja acompanhar esse modernismo, mas sem se tornar mundana, sem negar seus princípios. Cara, é um desafio, né? É um desafio. Eu acho que... Mas a igreja precisa se atualizar, né? A igreja, ela precisa... Eu entendo assim, Romi, que princípios nunca mudam, né? Mas métodos precisam mudar. Ou nós vamos ainda... Ou estaríamos ainda queimando, né, animais, né, como era no Velho Testamento. Então, eu acho que a mensagem, os princípios do reino, eles não mudam. Por quê? Porque todo reino, ele é regido, ele é vivido dentro de princípios e leis. Então, a partir do momento que você
que você obedece. E outra, princípio não muda. Independente de local, independente de ano, independente de situação. Princípio é princípio, não muda, ele é eterno. Agora, métodos precisam ser mudados, né? Eu acho que nós vivemos em uma geração, a geração, né, de uma tecnologia muito avançada, e a igreja precisa se modernizar em questão de luzes, em questão, né, tem algo que assim as pessoas mais antigas têm muito problema, que é a questão, né, de soltar uma fumaça na igreja, de soltar umas luzes, de pintar a igreja de preto, né? Então assim ainda existe um certo bloqueio, né? As pessoas entenderem essa modernidade sem ferir princípios. Eu acho que o caminho é esse. Né, pastor Bel, você sempre traz uma mensagem sobre Deus se move, mas Deus não muda, né? Sim. Aí geralmente o Senhor usa a mensagem de Moisés e Josué. Uhum. Como Deus ele agiu na vida de Moisés de uma maneira e de Josué totalmente diferente, né? Então, tipo assim, eu acho que nós precisamos, né, nos fazer um update, né? Nesses dias modernos, né? Porque eu acho que Deus ele está em tudo, né, pastor Bel? Ele se revela em todas as coisas, né? Às vezes a pessoa que critica uma igreja mais moderna, ela não consegue ver os frutos que essa igreja está produzindo, porque ele não está perto, né, pastor Bel? Então, tipo assim, nós temos modernizado a nossa igreja, nós temos caminhado, né, para este lugar de atrair pessoas, só que a gente faz o trabalho de consolidação também, né? Então, tipo assim, Deus ele se moveu, né? Uma vez eu estava sentado com um primo meu e eu perguntei para ele assim, a mesma mão que te batia porque você assistiu uma televisão, hoje está com o controle na mão. O que mudou? Tá ligado, pastor Bel? Então, algo que era pecado antigamente, hoje já não é mais. Isso é por quê? Porque não era um princípio, né, pastor Bel? Não era, é um costume. Então, tipo assim, se a gente não se modernizar, eu creio que a igreja vai perder muito. Você pode ver que tem muitas igrejas que não se modernizou, né, não entrou nesse novo tempo de Deus, né, paralisou no tempo e ela tá tendo uma dificuldade muito grande de poder fazer o papel dela como igreja na terra. Não consegue atrair ninguém, não consegue chamar ninguém. Eu acho que a gente realmente devemos modernizar e não mundanizar a igreja, né? Eu acho que mantendo os princípios, pastor Júnior, eu acho que esse é o segredo, sabe, da igreja, né? Eu lembro que perguntaram uma vez para um grande pastor no Brasil, nessa questão, pode isso, pode aquilo, o que pode, o que não pode, né? E de uma forma bem simples ele colocou assim, olha, pode tudo, só não pode pecar. Então eu acho que é mais ou menos isso. Nós entendermos o tempo e o modo, porque tem gente que parou no tempo, né? Deus se moveu, mas Deus não muda. Claro, Deus não muda no seu caráter, de quem ele é, na sua personalidade, né? A Bíblia diz que Deus é santo, e a palavra santo, né, no original, se você for ver, ela significa um. Por quê? O que eu falo, quem eu sou, né, e o que eu faço é uma coisa só. Então, assim, Deus não muda em quem ele é, no seu caráter, na sua personalidade. Agora, os métodos, eles vão mudando, né? O Rominho citou aqui Josué e Moisés. Então, com Moisés era segue a nuvem, com Moisés era segue a coluna. Mas com Moisés já não foi mais assim. Com Josué já foi diferente. Com Josué era onde você colocar a planta do seu pé, eu vou dar para você. Então, assim, os métodos, a gente precisa entender os métodos de Deus, né? Então, assim, nós vivemos em uma geração, ou então você vai comunicar a mensagem de uma forma que a pessoa não consegue entender. Então, assim, eu acho que essa modernidade é nós tentando comunicando o evangelho de uma forma que a pessoa vai entender sem quebrar os princípios, né, de Deus, né, na nossa vida. Acho que tudo aquilo que interfere. Tem um exemplo legal que esses dias eu fui tomar conta dos teens. Aí, para chamar a atenção deles, pelo amor de Deus, né? Esses dias a Gabriela, né, que está nos ajudando aí com os teens, eu passei na porta lá e vi todo mundo quietinho, prestando atenção no que ela estava fazendo. Então, tipo assim, ela tem uma habilidade que eu não tenho. Por quê? Porque eu sou um cara de 40 anos, ela é uma menina de 22 anos. Então, se a gente não entender que essa geração precisa de uma linguagem dessa geração, nós iremos perder. Então, tipo assim, a gente moderniza, mas não mundanizamos a igreja, né, pastor Bel? E o maior problema disso tudo é pessoas de fora não conseguem enxergar os frutos que está dentro aqui dentro. Então eles começam a criticar, uma igreja moderninha, de luzinha, isso e aquilo, mas não conseguem ver os frutos, igual a mensagem que nós recebemos um monte de um adolescente pedindo para se relacionar mais com Deus. O que eu posso fazer?
Então, tipo assim, é uma resposta de que nós estamos no caminho certo. Você vê uma adolescente perguntando para sua líder o que eu posso fazer para me relacionar mais com Jesus. Porque ela está recebendo algo que está dando sede para ela. Então, tipo assim, eu acho que como igreja a gente deve modernizar e não mundanizar, né? Não fazer a igreja um palco, né, Pastor Bel? Eu acho que nós devemos caminhar por isso, né? Dentro desse contexto, a gente vê muito hoje em dia os grandes coaches, uma nova linguagem. Nós vimos que você falou sobre uma modernização, talvez estrutural, mas também tem uma modernização de linguagem. Sim. Muitas ciências têm tomado conta dos nossos púlpitos. Antropologia, psicologia, autoajuda. Como conseguir casar essas linguagens sem ferir os princípios da palavra? Como você pregar o evangelho sem deixar ele ser diluído nessas novas ciências, que é importante, que ajudam, mas que em determinados lugares elas tomaram a primazia? Júnior, eu acho que assim a gente precisa novamente voltar para os princípios, né? Eu acho que tudo é válido, né? Quando se fala em ajudar pessoas, tudo é válido. Nós precisamos usar aí essas ciências, esses conhecimentos, seja de coaching, psicologia, psiquiatria, tudo que está disponível, né? Porque Deus também deixou, né, os médicos, os doentes têm os médicos, né? Então assim, a gente precisa, não podemos ser ignorantes acerca disso, mas eu acho que nós não podemos fazer disso a primazia da mensagem do evangelho. A base, né? A base do evangelho, porque a base do evangelho é Cristo, a suficiência para a salvação é Cristo. Então assim, eu acho que quando há uma substituição, isso é algo para poder ajudar, mas não é a solução. A solução é Cristo. Então, assim, eu acho que aonde há essa confusão, essa substituição, não agora porque agora está na moda coach, então nós vamos só trazer aquela mensagem, né, de autoajuda, aquela... Não é isso que muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é a mensagem da cruz, são os princípios do evangelho, né? Podemos usar? Com certeza. Vai agregar, vai ajudar de alguma forma? Com certeza. Mas eu acho que quando há uma substituição, né? Agora não, agora que está na moda isso aqui, é a psicologia, o que está na moda agora é isso aqui, então vamos ficar só nisso e se esquece do mais importante. Eu acho que aí é quando a igreja se torna ineficiente naquilo. É como você dá... Sabe como que eu vejo tudo isso? Isso trata sintomas, né? Mas a raiz do problema, que é o pecado, só através do sacrifício de Cristo. Então, assim... sintomas, você dá um Tylenol, passou a dor de cabeça, né? É uma pessoa com febre, e a febre indica um problema maior dentro. Então, assim, eu acho que dá para ajudar, amém. Agora, substituir a mensagem, aí é quando a igreja entra. A gente tem um exemplo, a pastora Cida, né? Ela usa essa habilidade que ela adquiriu com o conhecimento, né? E trouxe o reino de Deus para dentro dessa realidade que é a psicologia, né? E ela tem feito um trabalho violento aqui. Né? Ela diagnostica a doença e usa Cristo para sarar, né? Então eu estou fazendo uma aula agora de desenvolvimento humano, e é bem isso, né? Ele me ajuda a entender quem você é. Aí eu entro com Cristo nisso. Então, tipo assim, é muito válido, Júnior, quando você sabe trabalhar, igual o pastor Bel disse, né? Nós não podemos mudar. Não. Né? O nosso centro é Cristo. Jesus é a base de tudo. Então, tipo assim, não adianta eu querer usar o coach ou a psicologia e tirar Jesus de cena. Isso nunca vai trazer cura para as pessoas. Quem cura é Cristo, né? Então, tipo assim, é muito válido. A gente tem uma prova viva aqui, que é a pastora Cida. Tem nos ajudado muito, né, pastor? Não só com as pessoas, mas conosco, com nós, né? Nós temos discipulado, nos ajudado, nos orientado. E tem sido uma bênção para nós, sabe? Acho que é essa junção, né, Júnior? Dos dois, sabe? De você usar, vai acrescentar, vai agregar, vai ajudar. E eu sou super a favor de estudar, de ter ferramentas, de adquirir conhecimento, de adicionar valor na sua vida. Sabe? É super válido, mas nunca substituir isso pela mensagem do Evangelho. Eu acho que você usou uma palavra que se encaixa perfeitamente, ferramentas. Sim. Enquanto isso é uma ferramenta, Sim. é perfeitamente utilizável para o desenvolvimento, para o crescimento, para a edificação do corpo.
mas a palavra sempre vai ser... Paulo escreveu ao Timóteo, disse que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né, pastor Beto, se você for pegar o Augusto Cury, né? Ele fala que Jesus era um psicólogo, né? Ele tratava os discípulos dele, né? Então ele usava da psicologia, né? Para poder cuidar dos discípulos. Então, tipo assim, se Jesus usou desse método, por que a gente não podemos usar? Sempre lembrando, né? Ele é o centro, né, pastor Bel? Ele é o centro. Uma vez eu fui começar a faculdade, na época de teologia, aí me perguntaram, para que você vai estudar teologia? Eu falei, eu tô angariando ferramentas. Eu tenho um cinto. Cada curso, cada estudo, cada saber é uma ferramenta. Sim. Quando Deus quiser me usar, aonde e como, eu tenho ferramentas. Sim. Se a gente não colocar ferramenta no bolso, sim, Deus vai usar o quê? Sim. Como Deus vai nos usar? Então, assim, quanto mais ferramentas nós tivermos, melhor mais Deus vai nos usar. Tipo assim, nós estamos falando para Deus, estamos nos preparando para aquilo que você quer enviar, né? Aí quando ele olhar para a terra, quem está preparado, estamos aqui, né? Precisou de um guerreiro, Davi foi lá, rodou a espada. Precisava de um músico. Você vê, tipo assim, o preparo é fundamental, né? A gente precisa se preparar, né? Eu estava falando isso hoje com alguém. Então, assim, Deus te dá uma palavra, Deus falou que vai fazer algo na sua vida. Só que entre o cumprimento e o momento que Deus te liberou essa palavra, tem um tempo. E esse tempo é para quê? Para mim não fazer nada, ficar esperando? Não. O tempo de espera no reino de Deus é um tempo de preparação. É um tempo que você se prepara. Porque aí, sabe o que acontece? Eu falei isso hoje para um amigo. Deus falou que, sei lá, vai te mandar para algum lugar, ou vai te dar um business, vai fazer alguma coisa. Só que você não pegou esse tempo e não se preparou para aquilo. Quando você vê aquilo que Deus falou que ia fazer, aparecer uma oportunidade para você entrar, você entra. Só que você se frustra, porque você não estava preparado para aquela oportunidade. Aí você vira e fala, Deus falou para mim, eu vou entrar, eu vou fazer. Aí você entra, aí você se frustra. Aí fala, não, então a culpa é de Deus, porque Deus mentiu para mim. Não, Deus mentiu, mano. É porque você não se preparou para aquele lugar. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa preparação de você... o pastor tem que estudar tudo que ele puder estudar. Ler sobre assuntos como... Porque é isso que você falou, é um cinto cheio de ferramentas. Então, assim, vai haver situações que você vai ter necessidade de usar ferramentas diferentes, mas sempre com o mesmo princípio, com a mesma base, que é o Evangelho, que é a graça de Deus, que é o amor de Cristo para a vida das pessoas. Tinha um chefe que ele sempre... É um grande líder que eu tive. Ele sempre falava isso, é melhor estar preparado e não ter oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. Esteja preparado sempre. É isso aí. Um dia a oportunidade vem. Estude tudo. Nesse próximo tópico, nós vamos falar sobre o cenário atual da igreja. Pessoas entram e saem com muita facilidade. E a pergunta é, por quê? Então, eu acho que são vários fatores, né, que levam as pessoas a entrarem e saírem com muita facilidade dentro da igreja. Eu acho que um dos motivos, talvez o mais relevante para mim, eu acho que muita gente não tem, eu diria que é a ignorância sobre o propósito da igreja. Então, o que é a igreja? Muita gente entra, né, para dentro da igreja em uma expectativa, esperando alguma coisa, e aí, né, encontra uma realidade diferente. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a pessoa não sabe qual é o seu papel no reino de Deus. Não sabe qual é o papel da igreja no reino de Deus. Jesus, ele disse assim um dia, esta é a minha igreja, né? Jesus dizendo isso. E a igreja, eclesia, no original ali, não é uma palavra nova que surgiu, que Jesus inventou naquele momento. Já existia a eclesia, né? Era uma parte do governo romano, né? Qual era a função desse órgão do governo romano? Qual era a função deles? Era simplesmente que eles eram pessoas que estavam perto do rei e ouviam qual era a vontade,
qual era o desejo, qual era a moral, qual era os princípios desse rei. Então, a função dessa eclesia era pegar tudo isso e levar e implantar no meio da sociedade. Então, assim, esse é o propósito nosso da igreja. Jesus disse assim, a igreja é o quê? Chamados para fora. Então, é alguém que vem, aprende, recebe alguma coisa, entende qual é o reino de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é a moral do rei que eu sirvo. Então, assim, o nosso maior papel, Júnior, não é dentro da igreja, é o que a gente faz fora da igreja. Então, assim, é receber algo dentro e levar para fora. Então, assim, acho que muitas pessoas vêm para a igreja numa expectativa de posição, de cargo, de querer alguma coisa, e aí quando não encontram o espaço que eles entendiam que era direito deles, que eles queriam exercer, eu acho que isso frustra as pessoas e as pessoas acabam saindo sem entender que o propósito não é esse. O propósito é você ser ensinado, né, receber algo da parte de Deus e manifestar tudo isso do lado de fora. Acho que essa é a função da igreja. Né, pastor Bel, eu acho que dias difíceis geram homens fortes. Uhum. Né? Então, tipo assim, dias fáceis geram homens fracos. Uhum. Eu acho que a mensagem que foram liberadas nos últimos anos não foi uma mensagem de confronto, né? A mensagem da bênção. Então as pessoas vêm com a expectativa de ser abençoada e chega na igreja e não é abençoada, porque o propósito de Deus é muito maior do que te dar uma bênção. É fazer você se tornar uma bênção, né, pastor? Então as pessoas vêm com essa expectativa, né? Eu vou dar 100, vou ganhar 1000, e aquele negócio da teologia da prosperidade, e ela chega num ambiente chamado igreja e ela descobre que a igreja não é bem assim. A igreja tem muito mais a ver com doação, né, do que receber alguma coisa, né? Então, quando ela chega nessa realidade, né, Júnior, pastor Bel, elas se encontram, tipo assim, eu estou contra a minha vontade é receber e não dar. Então, tipo assim, a igreja te ensina a você dar, né? O próprio Jesus vai dizer, é melhor dar do que receber, né? Eu acho que a mensagem dos dias de hoje tem sido umas mensagens mais fracas. Por isso que as pessoas vêm e saem, entram e saem, porque elas não descobrem o seu verdadeiro propósito de vida, né, pastor Bel? A nossa igreja tem um lema, né, Activation Church, né, que é amar, alcançar, ativar e enviar. Então esse é o centro da mensagem da Activation Church, é fazer as pessoas descobrirem quem ela é, né? Eu sempre falo, quando eu prego, dou um testemunho da minha vida, que durante 5 anos dentro da igreja, eu não fui igreja. Porque eu sempre ouvi falar na bênção, sempre vinha buscar uma bênção. Quando era a noite do milagre, eu vinha para a noite do milagre para receber aquele milagre. Mas quando eu recebi um convite de ir para a missão e eu descobri o meu chamado missionário, eu mudei a minha perspectiva de vida. Já não ia, né, para alcançar uma bênção, já estava me tornando uma bênção. Acho que essa é a função, né, que a gente tá falando hoje da igreja. É fazer as pessoas entenderem isso. Porque se eu entendo que Deus tem mais do que uma bênção para me dar, Ele quer me tornar essa bênção. Ele disse para Abraão, sê tu uma bênção. Então eu vou ser uma bênção no meu trabalho, eu vou ser uma bênção na minha casa, eu vou ser uma bênção dirigindo Uber, eu vou ser eu vou ser uma bênção quando eu estiver num restaurante, quando eu vou tratar a pessoa que está me atendendo. Então, assim, essa é a essência, sabe, da igreja. É nos preparar para lá fora, ser chamado para fora. Implanta no meio da sociedade essa cultura do reino de Deus. Traz isso, sabe, fluindo. Então, assim, eu acho que as pessoas... Claro que esse é um dos motivos, né, pastor Júnior? Tem vários motivos, né? Dissensão, brigas, contendas. Isso aí, nós somos humanos, nós estamos dentro da igreja. Vocês falando sobre essa questão de bênção, eu estava lendo um artigo do pastor Matias Quintela, com o título A Igreja Flutuante. Ele fala o seguinte, ele adverte sobre a realidade de cristãos que veem a igreja como um supermercado, migrando de uma para outra atrás de bênçãos. Como se a igreja fosse um supermercado cheio de prateleira. Você vai lá, você pega uma bênção. Quando ela não serve mais, você vai para outra, caçando uma outra prateleira, para caçar uma outra bênção. E elas não querem servir a um propósito. Sim. Elas querem que a igreja sirva Sim. ao propósito delas. Porque o evangelho, ele é algo muito violento, né? Quando Nicodemos chega diante de Jesus, Jesus vai falar acerca do nascer de novo, né? Eu preciso mudar o meu caráter, né?
Não tem como eu vir para a igreja e continuar com o meu caráter caído. Eu preciso de mudança. E quando as pessoas chegam para essa realidade que ela tem que mudar, às vezes ela não aceita essa mudança, né, pastor Bel? Porque essa mudança, eu estava conversando com o irmão esses dias na mesa, trocando uma ideia com ele. Eu falei, você é um empresário bem sucedido, cara. Você é um pai maravilhoso, você é um esposo maravilhoso. Mas o evangelho de Deus é um evangelho transformador. E se Jesus te chama você para ir para o campo missionário, abrindo mão da sua empresa, da sua casa, do ambiente onde você vive, você aceitaria? Porque a gente está vivendo neste reino que nos oferece coisas muito maiores, né, pastor Bel? E às vezes você está trancado na sua realidade, preso no seu sentimento e no seu caráter, e Jesus está te chamando para um novo lugar. Só que nesse novo lugar vai ter custo, sacrifício, né, pastor Bel? Aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz e siga-me, né? Então, tipo assim, quando você chega para a igreja e você descobre que você tem uma cruz para carregar, talvez essa cruz é pesada demais. Que você acha, né, pastor Bel? Que Jesus ele não dá um fardo que a gente não possa suportar, né? Então, tipo assim, quando você vem para a igreja, um dos pastores também é esse, gente. Quando você descobre quem você é, mano. Quando você descobre quem você vai ter que dar um passo. E às vezes esse passo não é o passo que você quer dar. Jesus está te chamando você para uma nova realidade. Você não quer andar nessa realidade de Jesus. Então, por isso que faz muito das pessoas entrarem e saírem. Porque a igreja, igual o pastor Bel falou, é um lugar de confronto, cara. É ferro afiando ferro, né, pastor Bel? Então, tipo assim, se você nos submeter a este reino, né, a este Jesus, né, que tem uma nova realidade para nós, a gente acaba com essa mentalidade de achando que a igreja é um supermercado. A igreja que me dá a mensagem que eu quero ouvir, eu vou Acho participar. que uma frase bem simples, que a gente ouviu muito na nossa vida era tipo assim, né, pessoas que não estão trabalhando vão dar trabalho, né? Eu acho que é bem essa a realidade. Então, quando você não entende o seu propósito, não flui no seu propósito dentro da igreja, então você vai querer posição, você vai ficar brigando por cargo, você vai ficar... você vem e assim, não me serviu hoje, não tá legal, vou embora, vou mudar, vou fazer isso, ou não quero saber mais de igreja. Não, mano, quando você entende quem você é e o que você carrega, cara, não tem nada melhor na vida. Yeah. Não tem nada melhor na vida do que você entender o seu chamado e você poder servir pessoas dentro daquilo. Jesus disse, quem quiser ser o maior, que se torne escravo dos outros. Né? Cara, Jesus era numa visão humana hoje, nós chamamos ele de doido, mano. Como assim, escravo dos outros? Mano, porque eu carrego algo e esse algo que eu carrego, eu preciso servir as pessoas que estão ao meu lado. E não só dentro de 4 paredes de uma igreja física, mas do lado de fora, sendo pai melhores, sendo esposo melhores, sendo boss melhores, sendo empregados melhores, sendo músicos melhores, seja o que for que você fizer. Então, assim, eu acho que esse é o papel da igreja, treinar as pessoas, ensinar as pessoas, ativar as pessoas e enviar as pessoas para o seu chamado. Quando a gente fala de enviar, nós não estamos falando que vai mandar a pessoa embora. Nós estamos falando que ela vai ser enviada para o seu propósito de vida. Para que eu nasci? Qual que é o chamado de Deus na minha vida? Por que Deus me colocou na terra? Cara, Deus não te colocou aqui em vão. Você carrega algo. Então, assim, eu acho que esse é o papel da igreja, é ativar pessoas para que elas fluam no seu chamado. Aonde elas forem, aonde elas estiverem, elas possam manifestar essa cultura do reino de Deus. Entendeu? E aí eu acho que assim, quando a pessoa vem e ela não é ativada, ela não recebe isso de Deus, vai ficar esse entra e sai dentro da igreja. Ela não sabe qual é o propósito, ela quer ser servida ao invés dela servir. Ela quer receber uma bênção ao invés dela se tornar uma bênção. Então, assim, eu acho que eu diria, para resumir tudo, eu diria a ignorância. Ignorância acerca do propósito. Miles sempre fala algo muito forte. Ele diz assim, tudo aquilo que você não sabe o propósito, você vai abusar daquilo. E o que tem de gente abusando de si mesmo, abusando da igreja, abusando do seu chamado, porque nunca entendeu qual é o propósito daquilo. Então, assim, eu acho que é essa ignorância aí que leva as pessoas a pularem de um lugar para o outro. É aí que nasce, né, os desigrejados, aí que nasce, a igreja morreu, né? Sim. Mas nós, né, que temos vivido esses dias, tipo assim, uma manifestação sobrenatural de Deus sobre... Tipo assim, eu me converti há 11 anos, Júnior, né? 5 anos eu vim em igreja sem saber quem eu era. Então, quer dizer que eu tenho 6 anos andando com Jesus no entendimento de quem eu sou. E tipo assim, estamos agora à frente da Activation Church e Deus tem mandado algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Então a gente vê que não está sobre nós.
A diferença é que nós submetemos aquele reino. Abrimos mão de muitas coisas, né? De muitas propostas boas, né, Pastor Bel, para poder servir o reino de Deus. Hoje nós estamos desfrutando de algo que nós abrimos mão lá atrás. Então, tipo assim, a gente não negociou, né? A gente se entendeu, Deus está me chamando para isso. Eu abri mão da minha vida por causa desse meu chamado, né? Eu fui morar no Brasil 6 meses, né? Fui para o sertão do Piauí e eu descobri que Jesus está... eu descobri que a minha vida está onde Jesus está. Então, tipo assim, a gente se concentra tanto em lugares bons, onde Jesus não está, e às vezes Jesus está te chamando para você, que parece que sejam lugares ruins, mas ele está lá. Eu estava conversando com um jovem neste domingo, né, que passou, e eu falei, mano, o lugar não é o mais importante. O mais importante é a presença dele. Porque aonde ele está, você está tranquilo, sabe, Júnior? Eu acho que esse entendimento nós precisamos ter nesses dias. Aonde está Jesus? Jesus está na igreja? Jesus está na sua casa? Jesus morreu? Porque quando a gente fala que a igreja morreu, nós estamos crucificando o próprio Cristo de novo, sabe? Porque se ele estabeleceu a igreja como algo importante, né, Pastor Bel? E ele está esperando uma igreja santa e imaculada, né? Eu creio que se você entende, né, quem é Jesus na sua vida e você abre mão e paga o preço, né, dessa nova vida, cara, eu tenho certeza que vai valer a pena, sabe? Eu acho que a ignorância é o maior problema hoje das pessoas. A igreja não tem problema. A igreja não tem problema. Estou falando, Pastor Bel, não do prédio. Estou falando da igreja de Cristo. Aquela que ele morreu, derramou todo o seu sangue até sair água. Sabe, Júnior? Ela não morreu. Ela está mais viva do que nunca. E nós somos prova disso. Prova viva disso. Alguém que há 10 anos atrás era um louco aqui na cidade de Boston. E hoje eu estou dando fruto porque Jesus, ele é a minha raiz. E foi numa igreja, está sendo na igreja, que eu estou conseguindo alcançar o que Deus tem para mim, sabe? E o pastor Bel está aqui, é um testemunho vivo, eu sou um testemunho vivo, a pastora Renata é um testemunho vivo, a minha esposa é um testemunho vivo de quem nós éramos. Nos conectamos com a igreja e nós não estamos nos tornando alguém melhor, né, pastor Bel? Se hoje nós temos alguma coisa a oferecer por alguém, foi por causa da igreja. Sim. A igreja foi fundamental na minha vida, sabe? Ela foi essencial na minha vida. Ai de mim se eu fosse um desigrejado, né? Ai de mim, né, pastor Bel? Quem está alinhado com o propósito não tem tempo a dar problema para ninguém. É verdade? É isso. Dentro desse contexto, dessa rotatividade, dessa dificuldade, a gente entende que o propósito e a identidade são peças fundamentais para você saber o seu lugar, saber como se movimentar, o que fazer. Porque é um ditado muito famoso quando eu me converti há mais de 20 anos atrás. Mente vazia, oficina do diabo. Quem não tem propósito, quem não sabe qual é o seu propósito, está com a mente vazia, está matutando o tempo todo. É o tempo todo pensando no que fazer, o problema, olha para um lugar, vê problema, olha para uma pessoa, vê problema, olha para a liderança, vê problema, porque está com a mente vazia, está fora do propósito. Foi igual você falou, você largou tudo, largou uma casa nos Estados Unidos, largou trabalho, largou tudo para poder viver num sertão, para servir Jesus, porque está alinhado com o propósito. Sim. E tipo assim, Júnior, é bem interessante que a minha esposa, ela nunca sonhou em morar no Brasil. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com ela há 15 anos atrás, eu tinha um desejo de voltar para o Brasil. Ela falou, não, no Brasil nunca eu vou morar, a gente não vai dar certo. E foi ela, né, que ouviu de Deus, vocês precisam abrir mão da vida de vocês. Vocês precisam ir para este lugar. E chegamos nesse lugar, no sertão do Piauí, um povoado muito pequeno, 70 famílias, né, seco no mundo. Eu lembro que quando nós chegamos na casa tinha mais pernilongo de que parede. E quando nós viemos embora, vendo ela chorando, falando assim, um dia eu vou voltar para este lugar. Você vê que realmente o melhor lugar de se estar onde Jesus está. Quando você encontrou o seu propósito, e eu acho que essa é a função da igreja hoje, é ativar essas pessoas para o seu propósito, sabe? É fazer as pessoas entenderem que elas têm um lugar no reino de Deus, que independente de quem elas são no corpo, elas precisam se achar no corpo de Cristo. E quando você se acha, você entende o seu propósito, você entende qual é a sua missão, o que eu devo fazer, que não é só dentro de uma igreja de 4 paredes, né? É dentro, né? Onde você estiver, é onde você for. Então, assim, eu acho que se nós conseguirmos hoje
fazer com que as pessoas acreditem novamente na igreja, acreditem novamente na igreja local, porque talvez as pessoas acreditam na igreja. Eu sou a igreja. Sim, você é a igreja, né? Mas eu acho que você precisa, uma parte, quando ela é cortada do corpo, ela não tem mais vida. Ela não tem mais vida. Então, assim, é isso que a Bíblia nos ensina. Não há vida fora do corpo, de estar junto, de estar ali, ó, ferro afiando ferro, né? Um suportando o outro, um lidando, um acrescentando, né, na transformação do outro. Então, assim, quantas vezes ele fala algumas coisas comigo, eu falo algumas coisas com ele, a gente vai afiando, a gente vai se corrigindo, vai se melhorando, vai. Então, acho que essa é a função da igreja, é isso que a igreja faz, Júnior. Então, assim, a igreja está viva, a igreja está passando por um avivamento, né? E hoje não é mais um avivamento de pulo, grito, cai para trás, e eu amo isso, sou pentecostal, gosto disso, mas eu acho que o avivamento hoje é um avivamento de entendimento, onde as pessoas estão entendendo o propósito, estão entendendo o modo, estão entendendo o tempo, estão entendendo o que Deus está falando hoje, nesse momento, o que Deus quer hoje, quer agora, das nossas vidas. Então, assim, eu acho que quando há esse entendimento, né, as pessoas elas vão permanecer ligadas à igreja, independente se é uma igreja, né, se é aqui na Activation Church, ou se ela vai para o Brasil, ou se ela vai para a África, ou se ela quer servir a igreja, ela quer estar junto, ela quer, sabe? Então, assim, eu acho que esse que é o caminho, eu acho que esse é o nosso desafio hoje como igreja, é fazer as pessoas se apaixonarem pelo corpo novamente, pela igreja, e querer servir, querer estar junto, querer se comprometer, né, novamente. Então, é isso aí, galera. E, pastor, para a gente concluir, a gente tem um exemplo dos Césares, né? Nós temos 2 Césares, né? Agora nós temos um, né? Um foi para Califórnia. São diáconos aqui na igreja, né? O César e a Juliana, a irmã Célia e o irmão César. Cara, eles descobriram, mano, o propósito da vida dos caras, né, Bel? Como os caras servem ali no diaconato, os caras fazem tudo, cara. Eles constrangem a gente na maneira deles servirem. Por quê? Porque eles descobriram, né, o propósito de vida, né, cara? É servir uns aos outros, né, Bel? Eu acho impressionante, assim, só pra gente terminar, mas dentro disso que você tá falando, Rominho, a pessoa percebe, às vezes não, quase sempre. Você quando olha para uma pessoa igual o César, né, pessoas que servem no diaconato, né, que falando assim não é uma posição de honra, né? O cara tá servindo, tá limpando, tá pegando lixo, tá lavando o banheiro, mas quando você olha para uma pessoa como essa fazendo com tanta paixão e com tanto amor, te constrange, cara. Te constrange mais do que você vê uma pregação de um pastor. Sabe, te constrange você ver alguém tocando com tanta vida, alguém cantando com tanta vida, alguém servindo no estacionamento com tanta vida. Então, assim, não é sobre, né, um é melhor do que o outro, é sobre funções diferentes, nós todos trabalhando em conjunto para um só objetivo, que é a manifestação do reino de Deus. O irmão César, né, o César daqui de Píbora, ele prega. Então, tipo assim, ele não está almejando o púlpito. Embora o púlpito vai ser uma realidade na vida dele. Mas onde ele está hoje, ele está servindo da melhor maneira possível. Sim. Ele está dando tudo dele na posição que ele está hoje. E esperando o quê? Que aquele dia que Deus preparar para ele estar no púlpito, ele vai estar. Então é esse entendimento de ser igreja, pastor Bel. Aonde eu estou fazendo o melhor para o corpo. Não importa se eu sou o diácono, não importa se eu sou o presbítero, não importa se eu sou cooperador, não importa se eu sou o cara que cuida do carro lá fora. O que importa é eu servir as pessoas com o meu coração, com tudo que eu tenho, com toda a força que eu tenho, né, pastor Bel? Acho que Jesus, ele deixou isso para nós, né? A gente devemos entender um pouco da humanidade de Jesus quando ele se dobra ali, se prostra diante dos discípulos, lava o pé dos discípulos, né? Alguém que é tão importante, né, pastor Bel? Acho que a pessoa, tenho certeza, a pessoa mais importante que pisou nessa terra. O nosso Cristo Jesus. Mas para ele me ensinar e te ensinar, ele serviu da pior maneira para mostrar assim vai valer a pena, sabe? Eu acredito nisso, né? Para concluir esse podcast. Cara, mano, viva os sonhos de Deus para tua vida. Embora para você pareça ser pequeno, mano, quando você entrar na realidade de Deus, é tudo que você precisa, né, pastor Bel? É isso aí. O importante não é a posição, é como você desenvolve o propósito que Deus te colocou. Eu costumo falar sobre José, que José tinha um sonho. Teve um sonho e teve uma visão. Deus ia colocar ele em um lugar de honra. José se tornou o governador do Egito, que era uma grande potência mundial na época. O José ficou milionário. Mas antes dele governar o Egito, ele governou a prisão.
Ou seja, aonde ele passou, ele governou. Até alcançar o último estágio. Eu tô na prisão, vou governar a prisão. É isso aí. Sou servo na casa de Potifar. Eu vou governar a casa de Potifar. Onde Deus me colocar, eu vou exercer o que eu fui chamado. Qual é o meu chamado? Governar. É isso aí. A gente está alinhado com isso. Gente, pra gente finalizar esse podcast de hoje, existe um tema que está muito em alta. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, você não se ouvia falar sobre reino de Deus. Parece que hoje virou uma enxurrada. Todo mundo, todas as igrejas, em qualquer lugar do mundo, o que se ouve é reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Eu sei que o pastor Bel e o pastor Rominho são pessoas que têm falado muito sobre reino de Deus, um reino vibrante, um reino poderoso, um reino que é uma prática de vida, uma prática diária, uma prática de serviço. E eu queria que nós fechássemos esse podcast ouvindo um pouco sobre a cosmovisão de vocês, o que é igreja e o que é reino de Deus. Se você queria fechar o podcast com esse assunto, não vai dar para fechar. É só abrir, né? Vai reabrir, né? Não, é muita coisa, mas nós acreditamos que a igreja não é o reino de Deus, a igreja serve o reino de Deus, né? O reino de Deus é justamente isso, é a vontade de um rei, né? A vontade do rei, é o caráter do rei, é os princípios do rei sendo estabelecidos em um outro território. Então, assim, Jesus vai falar sobre o reino de Deus e vai falar sobre o reino dos céus. Então, o reino dos céus é onde ele está. O reino de Deus é a influência desse reino em um outro território. Então, era mais ou menos essa a ideia de Deus. Deus queria expandir o reino dos céus. Então, o que é que ele faz? Ele cria a terra e coloca, né, tira Adão nele, foi gerado nele, né, diz a Bíblia, coloca ele dentro de um boneco de barro. E aí fala para ele, agora encha essa terra aí, transforma essa terra aí em um pedaço do céu. Então, eu acredito que, como igreja, essa é a nossa função, é a nossa missão, é o nosso propósito. Né? É trazer a cultura do reino de Deus aqui para a terra. É fazer com que aonde eu estou seja um pedaço do céu. Então, acho que essa é a nossa missão. Então, quando você entende isso, você vai perceber que o reino de Deus não é uma mensagem, o reino de Deus não é uma religião. Jesus nunca começou uma religião. Jesus veio trazer o reino para nós. Então, assim, e o reino de Deus é uma praticidade de vida. É a vida, é o meu estilo de vida, é como eu vivo. Isso é reino de Deus. Então, o reino de Deus é como eu trato minha esposa. Reino de Deus, ele é como eu trato meus filhos. Reino de Deus é como eu trato quem está abaixo de mim. Né? Se eu sou um patrão, como eu trato os meus funcionários. Isso fala muito sobre quem você é. Fala muito sobre o reino que você vive. Eu sempre dizia isso, que eu limpava a casa, e quando eu limpava a casa, eu chegava na casa e não tinha ninguém em casa, eu abria a geladeira, pegava um refrigerante e bebia. Não tinha ninguém em casa, né? Claro que ninguém faz ninguém isso. Tá vendo, ninguém né? tá vendo. Mas o Espírito de Deus, quando eu comecei a entender o reino de Deus, o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração e dizer, por que você está pegando? Ela não te deu isso. Ela não te deu permissão para isso. Mas é algo simples. Eu estou com sede, eu vou pegar. Não. Ela não te deu permissão para isso. Então, assim, é você parar num lugar proibido, é você passar um sinal vermelho. Então, no reino de Deus não é assim que se vive. Como você trata as pessoas que estão abaixo de você ou que estão acima de você, né? Então, assim, o reino de Deus é um estilo de vida, não é uma mensagem que você prega. Nós vemos muito isso, assim, as pessoas acham que é bonito hoje falar de reino de Deus, mas não é fácil viver o reino de Deus. Né? A gente fala assim que para entrar no reino não te custa nada, para viver no reino te custa tudo, né? Porque você vai ter que ser uma nova criatura. Por isso que Jesus disse, para entrar no reino você precisa nascer de novo. Então você largou aquela velha vida e se ressuscitou para uma nova vida, para ser uma nova pessoa. Jesus andava por todo lugar pregando sobre o reino de Deus, mas ele não só pregava, ele vivia. Então ele estava com a prostituta, ele estava com o publicano, ele ia na casa de Zaqueu, gente que a religião não queria, não aceitava. Você é muito sujo, você é muito pecador, e o reino de Deus não é assim. O reino de Deus serve, ao invés de ser servido. Então, assim, é um reino de ponta cabeça. Né? No reino de Deus, né, ganha quem perde. No reino de Deus, né, os últimos serão o primeiro. Então, assim, é uma contrária à religião. Então, a igreja, ela serve
ao reino de Deus, nesse sentido de você ensinar as pessoas. O propósito da igreja é esse, é ensinar as pessoas, ministrar sobre as pessoas, para que elas entendam quem elas são cidadãos, elas são filhos de Deus e que elas precisam manifestar essa cultura e trazer o reino de Deus. Então, por muito tempo eu achei que eu ia aceitar Jesus e morar no céu e passar a eternidade no céu. Mas o reino de Deus me ensina outra coisa, que é nós trazermos o reino para cá, a cultura desse reino para cá, e manifestar e transformar os lugares onde nós estamos em um pedacinho do céu. Hoje você vê, a igreja saiu da política, o diabo tomou a política. A igreja saiu de dentro do entretenimento, o diabo tomou o entretenimento. Então, hoje a igreja tem que fazer passeata para tentar mudar alguma lei, quando quem assina a lei são pessoas ateus, que não acreditam em Deus, que não têm mente de reino. Então, assim, se nós for falar de reino... se a gente ficar aí achando que... É porque, na verdade, quando Jesus ele se encontra com Nicodemos, né? É a religião contra o reino, né? Dá um choque na religião, né? Porque o reino, ele é violento, né? O reino é algo impressionante, porque o reino não é algo externo, é algo interno, né? Aquilo que Jesus põe em nós, né? Então, tipo assim, algo que é bem interessante, né, pastor? Jesus vai chegar e falar assim, tá vendo João Batista? João Batista é o maior nascido de mulher. Mas aquele que é menor no meu reino é maior que João Batista. Então, se a gente for entrar em contexto de reino, a gente pode falar algo aqui que você não vem entender direito e falar que nós estamos falando uma heresia. Eu acho que nós deveríamos fazer um podcast só acerca do reino de Deus, né, pastor Bel? É top, hein? Só acerca do reino. Porque o reino de Deus é o que mudou a minha vida quando eu comecei a entender o reino, né? E como o pastor Bel falou, o reino de Deus é de ponta cabeça. Né? Eu acho que é um dos problemas, né, irmão Júnior, acerca das pessoas entrarem e sair da igreja. Porque o reino de Deus tem mais a ver em perder do que em ganhar. Sim. Aí a pessoa vem para a igreja e começa a ouvir isso, né? Porque a gente acha que tudo tem a ver com o suor do nosso trabalho, né? Com a nossa força. Aí quando você vem para o reino e você entende que o reino é mais doação, né, do que receber, aí gera esse choque, igual o pastor Bel falou, né? O reino de Deus não é a igreja é simplesmente um participante desse reino, né, pastor Bel? Serve, né, o reino de Deus. Então, assim, é isso aí, pastor Júnior. Então esse é o final, mas o começo de um novo podcast. De um novo podcast, com certeza. Acho interessante, certa vez eu ouvi um ensinamento sobre como funcionava na antiguidade. O pastor Bel falou sobre o reinado de Deus, a expansão. Deus ele reina nos céus, ele veio expandir para a terra. Na antiguidade, os reis, quando eles expandiam, conquistavam território, eles faziam uma estátua de si próprio. E colocavam lá, para que cada pessoa que, quando olhasse aquela estátua, que era semelhante ao rei, sabia que ali era o domínio daquele rei. E Deus fez algo parecido. Sim. Deus ele veio do céu aqui na terra, ele fez o homem à sua imagem e à semelhança. Para quando cada pessoa, ou cada ordem, ou cada animal, ou tudo que enxergasse o homem, visse que ali era um domínio vivo e vibrante do rei, dos reis. Então, como é que termina um assunto sobre o reino de Deus? Não dá, gente. Fica ligado nos próximos podcasts. Com 3 pontinhos, né? Termina com 3 pontinhos. Porque o reino, ele é violento, Júnior. Esse reino, né, ele empodera pessoas que não eram para se tornar alguém, né, pastor Bel? É tipo assim, a gente vamos falar de novo, né? Nós somos prova vídeo disso, né? Esse reino chegou até nós e nós estamos submetendo a este reino e às vezes as pessoas começam a perguntar como? Meu irmão, eu te vi aí nessas quebradas aí, meu irmão, fazendo coisa errada. Mas o reino manifesta, sabe? Eu acho que tem muita gente pregando o reino, falando do reino. Mas o reino é um reino manifesto. Cara, igual o pastor Bel falou, falar sobre reino é um perigo, Júnior. Porque toda vez que quando você fala sobre o reino, com certeza Deus vai te colocar você à prova. Se aquilo que você está falando é o que você está vivendo. O reino expõe muito, né? Quem nós somos, né? Então, tipo assim, eu acho que nós deveríamos fazer um podcast aí só sobre reino. Porque, na verdade, quando você entra em reino, o reino é tão grande, né, pastor Bel? Tem tantos assuntos, né? Que nós vamos ficar aí uns 3 anos aí falando só sobre reino. Eu acho que se a gente fosse dar uma resumida geral hoje para quem está nos ouvindo. Como eu manifesto o reino? Eu acho que o pastor Bel, ele falou muito bem. Pequenas coisas do dia a dia. Coisas simples que nos parecem... Poxa, mas é tão simples. É o reino. Jesus ensinando que se você
tomou um tapa de um lado da face, dê a outra. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, faz o quê? Anda a segunda. É interessante que na época de Jesus, os soldados romanos, eles andavam com as suas fardas, com seu material de soldado, de guerra. E enquanto eles andavam, eles poderiam, pela lei da época, pegar qualquer pessoa na rua e falar, anda comigo 1 milha e carrega meus pertences, porque eu tô cansado. É nesse contexto que Jesus fala, não anda 1 não, anda 2. Porque se ele está te pedindo para você levar, é porque ele tem autoridade sobre você. Porque ninguém quer parar. Imagina, você está andando, trabalhando, correndo, tem que pagar uma conta. Aí o cara não vem cá, anda aqui 1 milha comigo, carrega o meu peso aqui. Você, não, eu tenho que fazer. Jesus, não, para tudo. E vai servir, porque tem alguém carregando uma carga que não está podendo nesse momento, você precisa. Sim. Não anda só 1, não, faz mais do que te é pedido. Sim. Esse é o reino de Deus, é quando a gente está disposto a servir mais do que até deveria. É porque a 2ª milha já é por amor, né? Exatamente. A primeira é obrigação. O cara tem autoridade e mandou você carregar 1 milha. Mas eu não vou carregar não, cara. Eu te amo tanto. Eu quero te servir. Né? A 2ª milha é o amor. Então esse é o reino, né? Esse é o reino, não é... Cara, eu não faço por obrigação. Né? Eu não subo para ministrar, eu não visito pessoas, eu não oro por pessoas, porque eu tenho que fazer. E tem dia que eu não quero fazer e eu não vou fazer, mano. Eu não tô bem, não tô legal, eu não vou... Não faço por uma obrigação, eu faço por amor, eu faço por chamado, sabe? Então, assim, acho que quando você entende o reino de Deus, você vai entender isso. Porque senão, mano, quem vai largar aqui e viver nos Estados Unidos para ir morar no sertão, cara? Se preocupar com gente que você nunca viu, que não tá nem... Sabe? Então, assim, não é minha obrigação, o governo que cuide daquelas pessoas. Então, assim, não é, mano. O reino de Deus te dá uma outra perspectiva de vida, te dá uma outra perspectiva de que o cara que tá limpando... É tão importante quanto o que está sentado na cadeira comandando tudo. Então, assim, eu acho que essa perspectiva de reino de Deus que está acontecendo, a igreja não está morta, porque essa mensagem está sendo impregnada, está causando uma metanoia nas pessoas, uma transformação de mente, sabe? Está dando um avivamento realmente de entendimento nas pessoas, elas estão entendendo e estão se levantando. Eu costumo dizer sempre que a igreja do reino está se levantando. Então, assim, eu acredito nisso. Ou seja, a igreja não morreu, está mais viva do que nunca, mais vibrante do que nunca. Amém. Deixa uma mensagem ao pastor Rominho, para quem está nos ouvindo, para a galera da Activation Church, sobre todo esse contexto que nós falamos. João capítulo 5 vai dizer a maneira que Jesus vivia, né? Jesus não fazia nada de si mesmo, né, pastor Bel? Tudo que Jesus fazia, ele ouvia o Pai fazendo. Ele via o Pai fazendo. E tudo que ele falava, ele via o Pai falando. Então Jesus me ensina que existe uma conexão que eu preciso ter com o Pai. Porque se eu não consigo ouvir o Pai, eu não consigo saber quem eu sou. Por isso que o véu foi rasgado. O véu foi rasgado para me dar acesso a este lugar. No capítulo 6, Jesus vai perguntar Jesus vai perguntar para Filipe, pastor Bel. E aí, Filipe, o que nós iremos fazer? Porque no capítulo 5, Jesus está ensinando Filipe que existe uma maneira de saber fazer. É ouvir no Pai. E ele questiona Filipe. E aí, Filipe, o que nós vamos fazer? Só que Filipe não entendeu o que Jesus queria ensinar. Né? Jesus queria ouvir de Filipe assim, Jesus, eu não sei o que fazer, mas você tem acesso ao Pai. O que o Pai está falando agora? Né? Então Jesus está nos chamando para essa realidade de ouvir o céu. Os desigrejados talvez não estão ouvindo o céu. Porque se eles estiverem ouvindo no céu, eles vão ouvir o Pai falando assim, é tempo de comunhão entre os irmãos. É um tempo de um ajuntamento entre os irmãos. Porque aquilo que eu vou fazer é tão grande que não tem como você fazer sozinho. Você precisa de alguém. Então esse é o evangelho que nós temos acreditado nesses dias. Um evangelho onde eu consigo ouvir o Pai claramente e manifestar o que o Pai está fazendo no céu aqui e agora na terra. Cara, só tem uma maneira de a gente vencer. É sendo igreja. É estar junto. É carregando a minha cruz e ajudando o Bel a carregar a cruz dele, que o Bel vai ajudar a carregar a minha cruz também. Eu acho que esse podcast ele foi tão pontual para a igreja, porque nesses dias nós estamos vivendo dias difíceis, pastor Bel, irmão Júnior. Né? Essa desigualdade social, pessoas que não conseguem se comunicar por problemas psicológicos, por problemas particulares. Mas eu quero dizer para você uma coisa, se você ouvir o céu, se você conseguir ouvir o seu Pai falar, e você manifestar isso na terra, meu irmão, através da igreja,
Por isso que Jesus pediu para Filipe: ei, Filipe, eu quero ter comunhão contigo, bora fazer? Então, meu irmão, não seja um desigrejado. Procure um lugar para você estar. Conecta com alguém, porque você é importante para alguém. Nós sempre temos falado aqui, né, Pastor Bel? Eu estou devendo algo para alguém. Se eu não exerço o meu dom, eu estou devendo algo para alguém. Antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem do Guiné-Bissau. Alguém que precisa de mim. E se eu for desigrejado, se eu não acredito no próximo, meu irmão, essa pessoa vai ter necessidade. Então Jesus está trazendo pessoa para perto de nós, né, Pastor Bel? Para a gente nos conectar para ser igreja. Você aí, né, que está nos ouvindo, seja igreja. É dor de cabeça. Tem problema, mas não tem nada melhor do que ser igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Bel, deixa uma palavra para a galera que está nos ouvindo. Se você que está aí nos assistindo aí nesse podcast, né, e quem sabe está sem um lugar para você congregar, quem sabe você foi decepcionado de alguma forma com a igreja falhou em algum momento, né, e vai continuar decepcionando pessoas, porque a igreja é feita de pessoas, e pessoas são falhas, mas que você não permita que o seu chamado, que você entenda que o seu chamado, né, ele vai ser muito mais relevante quando ele estiver conectado junto com pessoas, quando você estiver um ajudando um outro, um suportando ao outro. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja, é caminhar juntos, pessoas diferentes, com um só propósito. Então, que você encontre um lugar, procure um lugar onde você se sinta bem, faça parte, sirva, some naquele lugar, e juntos eu creio que nós vamos, como igreja, fazer algo relevante no reino de Deus e para as pessoas à nossa volta. Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Obrigado, Pastor Bel, obrigado, Pastor Rominho. Foi uma conversa muito edificante. Foram quase 2 horas de conversa. Jesus. Na próxima Reino de Deus temos que marcar mais cedo, porque vai ser umas 4 ou 5, né? Deixar Pastor Bel e Pastor Rominho falar sobre o Reino de Deus. Galera, muito obrigado pela audiência. Pessoal, esse é só o primeiro podcast da Activation Church. Estamos com um projeto muito abençoado e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E muito em breve, eu creio que é um desejo do Pastor Beto, do Pastor Rominho, fazer esse podcast ao vivo. Você participando conosco, você somando conosco, você mandando suas perguntas. E nós aqui crescendo, aprendendo, desenvolvendo. E siga-nos. Só dar um abraço, né, pro Thiago, pro Silas, pra Claudete. Yes. Pessoas que não estão aqui, mas estão fazendo isso acontecer, né? Verdade. Isso é ser igreja. Alguns não aparecem, mas eles são o essencial, né, Pastor Bel? Verdade. Valeu, galera. Deus abençoe vocês.